Abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, para lermos a partir do verso de número 31. Aos Romanos 8, do 31 ao 39. Diz-nos assim a palavra de Deus. Aos Romanos 8, a partir do 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a doutrina da justificação por meio da fé, segundo a qual nós, embora sendo pecadores, somos diante de Deus em seu tribunal, inocentados das acusações, declarados justos, justificados, não por nossos méritos, mas porque Jesus já levou os nossos pecados sobre a cruz e os pagou, derramando o seu sangue para a expiação da nossa culpa e ressuscitando para ser nosso representante junto ao Pai. Essa doutrina pela qual aqueles que estão apartados de Deus pela culpa e pelo pecado, pelos méritos de Jesus, pela obra na cruz, por sua ressurreição, intercessão, por ele nos representar diante de Deus, são aceitos diante do próprio Deus como justos. Essa doutrina, irmãos, ela tem um poder de transformação enorme, quando realmente compreendida e quando existe de fato essa fé pela qual nós somos justificados. Quando a pessoa confia no que Jesus Cristo fez por ela, confia que Deus não vai olhá-la pelo que ela fez, de que ela se arrepende, mas Deus vai olhá-la pelo mediador, que à destra de Deus nos representa, assim como na cruz nos representou, levando os nossos pecados e a sentença que era contra nós, e agora sem o nosso pecado sobre ele, como um justo diante do Pai, nos representa quando alguém confia em Jesus, o invoca dessa maneira, como seu Salvador, seu advogado, seu intercessor junto ao Pai, e é absolvido de condenação, é reconhecido em paz com Deus. Esta pessoa tem uma profunda transformação em sua vida, uma profunda transformação em suas motivações, quando eu acredito que eu sou aceito por Deus. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que quando Deus nos justifica,
também nos dá o espírito de adoção de filhos. Assim como Jesus, Filho de Deus, morreu por nós pecadores, Ele, em permuta, tendo levado o que era nosso, nos permite levar o que era seu. Ele nos dá o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, como diz João quando fala: vede o grande amor do Pai por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Justificados, recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Deus de Pai. Estamos agora num outro relacionamento. Não é mais um relacionamento de inimizade, de temor, mas um relacionamento de alguém que é aceito por Deus, que é chamado por Ele de filho. Quando realmente a pessoa crer nisso, que a palavra de Deus assevera, quando ela tem essa confiança pessoal em Jesus Cristo e em sua obra da cruz, há uma revolução no seu ser interior. Os reformadores do século XVI buscavam aceitação diante de Deus antes de converterem-se, por obras penitenciais, por peregrinações, por conjugação de participação em ritos e liturgias e obras, e ainda assim acreditavam que com toda essa diligência para fazer estas coisas, manteriam um saldo devedor com Deus, que iriam pagar no purgatório, como se o homem pudesse merecer a salvação. Mas eles entenderam, primeiro, que o pecado era muito mais grave do que eles imaginavam. Quando alguém acha que por sua própria penitência, passagem temporal num ilusório purgatório, pode compensar o mal que tenha praticado, ele não tem uma visão correta da gravidade do pecado. O nosso pecado é tão grave que nós nunca jamais poderíamos expiar a culpa de um só sequer que praticamos. Era necessário o Filho de Deus encarnado, homem perfeito, sem pecado, levando sobre si a nossa iniquidade, morrendo como homem em nosso lugar e sendo Deus para fazer o sacrifício feito ser de valor infinito, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então o pecado é muito mais grave do que alguns pensam. Nós não podemos remediar a culpa, nós não podemos compensar o mal que praticamos, pagar o preço do resgate. Só Jesus poderia fazê-lo. Fomos resgatados, diz Pedro, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Paulo diz: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, mas todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer, todos se extraviaram. É a linguagem do apóstolo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão extravagante, que deu o seu próprio Filho para fazer o único sacrifício possível que poderia compensar a nossa culpa. Amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa é reconhecer como o pecado é uma coisa séria, como o pecado é uma coisa grave, para que vejamos que não temos como remediá-lo, e que sem o socorro de Cristo, como é apresentado no Evangelho, só nos restaria o inferno eterno, longe da presença de Deus. Mas há uma única forma de reconciliação com Deus, o único caminho, aquele que Jesus nos abriu. E quando a pessoa lança-se arrependida e contrita, com toda a confiança em Jesus por aquilo que Ele fez, recebe dele remissão de pecados, justificação, o espírito de adoção. Vamos entender o impacto que esta experiência nos traz. A Bíblia Sagrada diz que
Adão foi criado primeiro, antes de Eva. Os animais foram criados com seus respectivos pares, macho e fêmea. Mas no caso do homem, houve uma ordem distinta. Deus não criou o homem e a mulher conjuntamente, criou primeiro o homem e depois a mulher. Antes de Deus criar a mulher, nós vemos Deus falando com o homem, assegurando-lhe um vice-reinado sobre a terra, mostrando a ele os privilégios que lhe estava concedendo. Houve, portanto, uma relação do homem com Deus antes da criação de Eva. Os animais, com eles o homem não iria se relacionar inteligivelmente. Ele teria o domínio tutorial sobre os animais. Mas Deus, em sua condescendência, encontrou formas de vir ao homem, de dialogar com o homem, de conversar com o homem. A razão de Adão ter sido criado primeiro e somente depois Eva foi para que nós entendêssemos que nós fomos criados primeiramente para o nosso relacionamento com Deus, não com o nosso próximo. Nós fomos criados por Deus e fomos criados para Deus. O nosso ser não se realiza senão no relacionamento com Deus. Esse é o destino correto do homem: viver para Deus, fruir dele perpetuamente, assistir na presença do Senhor, estar em comunhão com Deus. Na verdade, a expressão bíblica, segundo a qual o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, diz muita coisa. Quando eu leio isso, eu imagino um espelho, porque reflete uma imagem. O homem foi criado para espelhar a glória de Deus para os animais e para o outro ser humano. Então, nós não fomos criados para nos realizarmos nos relacionamentos horizontais, mas para estarmos transbordando no relacionamento vertical com Deus e refletirmos como um espelho apontado para o sol a luz divina para os outros. Nós fomos criados para, estando em Deus satisfeitos, nós transbordarmos a glória de Deus para os outros. E esse é o sentido pleno de amor. Por isso que quando Jesus foi dizer os mandamentos em que a lei se reduzia, ele disse que seriam 2. Aí ele disse: o primeiro é esse: ama o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Em suas confissões, Agostinho colocou a seguinte pergunta, conhecido no Ocidente como Santo Agostinho. Ele disse: Senhor, como eu vou amar o meu próximo se tu já reclamas de mim que devo te amar de todo o coração, alma, força e entendimento? Se eu te amo com todo o meu ser, o que restou em meu ser vácuo, vazio, para eu amar o outro, se tudo eu já enderecei para ti? Este é o primeiro mandamento. E aí ele, refletindo, se auto-esclarece que o amor ao próximo não é um segundo amor, é o amor de Deus refletido para o próximo. Eu amo a Deus de todo o coração, alma e força, tudo é para Deus. E eu transbordo este amor para o meu próximo. Na verdade, eu amo o próximo como parte do amor que tenho a Deus. Eu amo no meu próximo a imagem de Deus que ele leva. Na verdade, tudo em nós deve ser para o Senhor. O salmista diz: tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? Na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Nós fomos criados para um relacionamento
com Deus, em Deus teríamos plenitude e transbordaríamos isso para os outros. Mas quando Adão pecou, ele tornou-se culpado diante de Deus. Diante de Deus ele era um réu, sob condenação, e ele perdeu a comunhão com Deus. O Espírito de Deus não estava mais habitando no seu espírito. Ele ficou confuso, ele sentiu vergonha de sua nudez, ele se escondeu quando Deus se apresentou. Ele se escondeu porque estava com temor. A presença de Deus, que antes o confortava, agora o assombrava. E naquele momento se estabeleceu uma separação entre o homem e Deus por causa do pecado. Deus havia dito a Adão: no dia que tu comeres da árvore, vai morrer, certamente morrereis. No dia em que Adão comeu da árvore, ele não morreu fisicamente, mas de alguma maneira ele morreu, porque Deus disse que morreria. Ele morreu espiritualmente. Assim como o nosso espírito humano é o que vitaliza o nosso corpo, um cadáver é um corpo sem um espírito que já não mais está lá, assim também o que dá vida ao nosso espírito é o Espírito de Deus habitando nele. Mas naquele momento da transgressão, o homem não apenas tornou-se réu no tribunal divino, mas o Espírito de Deus ausentou-se de seu espírito e ele espiritualmente morreu. E morto espiritualmente, ele teve também as consequências de tudo isso em seu corpo, ficou sujeito à enfermidade e à morte e às doenças e tudo mais. Meus amados irmãos, notemos que o pecado traz culpa e nos separa da presença de Deus, da comunhão com Deus. Mas nós somos seres pessoais. A característica de um ser pessoal é que ele é relacional. Nós precisamos nos relacionar para nos desenvolvermos como pessoas. Há experiências de pessoas que ficaram perdidas em alguma mata, em tenra idade, conseguiram sobreviver e crescer, mas viviam como bichos. Logo que foram reintegrados à civilização, a uma comunidade, eles aprenderam a linguagem, desenvolveram os atributos que caracterizam um ser humano socializado. Nós só nos desenvolvemos no relacionamento. A criança aprende a falar com a mãe falando com ela, ainda que ela não entenda, até que vai chegar o dia que ela vai entender. Aprendemos as coisas nos relacionando. Daí a grande importância da família, porque somos seres pessoais, desenvolvemos nossa inteligência, nossas características, nossa identidade através de relacionamentos. E o homem deveria desenvolver sua identidade conforme ele foi criado no princípio, no relacionamento com Deus. Era diante de Deus que ele iria entender quem ele era. Era se relacionando com o Senhor que ele ia formar a sua identidade. Pessoas salvas como Paulo têm um forte senso de identidade. O apóstolo Paulo disse: graças a Deus eu sou o que sou. Diante do rei Agripa, que disse: por pouco me persuades a fazer-me cristão, Paulo disse: quisera que por muito ou por pouco tu fosses como eu sou. Ele tinha a satisfação de ser quem ele era, porque aquilo que ele era diante de Deus. Nós, meus irmãos, recebemos cada um uma vocação específica de Deus como crentes. Somos membros do corpo de Cristo com diferentes funções. É quando entendemos quem nós somos diante de Deus, o que Deus quer de nós, que nós desenvolvemos a nossa plena personalidade, porque aí é o que nós somos diante do ser magnífico, infinito, todo-poderoso.
Mas quando o homem pecou, perdeu a comunhão com Deus, mas não deixou de ser um ser pessoal. Então as pessoas começaram a buscar se sentirem mais fortes na sua identidade, se afirmando uma diante das outras. Por isso que criam nas sociedades humanas o que chamam de status. O rico se sente superior ao pobre, o culto ao inculto. As pessoas querem se distinguir não pelo que são diante de Deus, mas por comparações entre elas e os outros seres humanos. Há um sociólogo chamado Pierre Bourdieu que escreveu um livro intitulado A Distinção, onde ele disse uma coisa que logo todo mundo vai reconhecer, que é o que a gente vê no dia a dia. Surge um produto novo, digamos um celular bem caro, as pessoas mais ricas correm para comprar, porque é uma forma de elas se distinguirem daquelas que são mais pobres, mostrando que elas têm alguma coisa que os outros não podem possuir. Seu poder aquisitivo não lhes dá a possibilidade para aquilo ali. Quando amanhã inventam outra marca de celular, uma outra versão que vai substituir aquela, esta vem bem cara e a outra barateia. Antes de lançar a mais cara, começa a baratear a primeira, que estava no topo da lista. As pessoas mais pobres, quando veem que barateou, correm para comprar, porque ela diz: agora eu vou ficar igual o rico, está mais barato, eu vou poder comprar. Já é a preparação para lançar o produto numa versão mais cara para o rico, imediatamente ver se o pobre agora tem essa coisa aqui, eu vou correr para a versão melhor para me distinguir. E a sociedade de consumo, ela vai se movimentando em cima das ambições humanas, necessidade de um afirmar-se diante do outro, pessoas que se orgulham de seu conhecimento intelectual, de sua cultura, de sua beleza. Há pessoas aí fazendo intervenções plásticas, pintando os cabelos, fazendo todos os ajustes cirúrgicos no seu corpo, porque em algum momento foram belas e adquiriram um reconhecimento e não querem perder aquele reconhecimento. Então nós temos o ser humano sem Deus, buscando afirmação nestas coisas fúteis, nestas coisas pueris, pessoas querendo se sentir maiores, se sentir melhores, dentro de um status, dentro de uma posição, e assim se distinguindo uma das outras. Mal sabem que quando a morte lhes sobrevier, tudo isso vai ser deixado aqui. Por mais que as pessoas queiram preservar a sua juventude e beleza, vai chegar uma hora que a velhice vai ser mais forte que tudo isso. Por mais que pessoas queiram acumular bens, não vão levá-los para o além. E digo até que quando estiverem mais velhas, por não terem mais a energia que tiveram, não vão conseguir desfrutar deles como podiam antes, e os tendo, não se sentirão prazerosas por tê-lo. Pessoas cultas e incultas descerão igualmente ao sepulcro. E meus amados irmãos, isso tudo é por causa que o homem perdeu a sua aceitação diante de Deus. Ele está querendo compensar com a aceitação do outro, a aceitação do mundo, a aceitação dos privilégios. Ele não percebe que quando vai para uma sala VIP, ou recebe um melhor tratamento do que outro cliente, é porque ele tem um poder aquisitivo maior, porque pode comprar uma coisa melhor. Ele julga a gentileza como algo que o está homenageando, sem perceber que ela não é por quem ele é, mas por causa do que ele possa ter. E nós vemos o mundo rodeado com essas coisas, elas que animam a ambição, a luta por cargos, o egoísmo, o julgamento mútuo, a inveja, o ciúme. E o homem, dessa forma, se afunda ainda mais em pecados. Mas a doutrina da justificação é para nos trazer de volta para Deus. É em Deus que nós devemos
nos realizar. É diante de Deus que nós seremos quem fomos projetados para ser. Mas para que o homem possa vir a Cristo pela fé, para ser justificado, ele tem que reconhecer que é um pecador. Ele tem que reconhecer que todas estas coisas pelas quais ele está se sentindo melhor ou maior diante dos outros ou neste mundo, nada vale. Ele tem que largar o osso para receber o banquete. Ele tem que reconhecer que nada disso a que ele se apegava vale a pena. Ele tem que se arrepender dos seus pecados, da sua vaidade, da sua futilidade. Em grande parte, os fariseus aos quais Jesus pregou não se convertiam porque eles tinham boa posição, eram homenageados nos eventos, tinham lugares na frente. E Jesus estava dizendo que eles eram pecadores, que diante de Deus eram tão pecadores quanto os publicanos, quanto as prostitutas, quanto os embriagados, que eles tinham que reconhecer que todo aquele status, todos aqueles privilégios não valiam de nada. Quando os fariseus entenderam que Jesus estava dizendo que para que crescem nele, tinham que perder este apego a estas posições, eles resistiram. Lá em João 5, no versículo 44, veja o que Jesus disse a eles: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Note, para que alguém possa crer em Jesus, é preciso que ele se desapegue da honra que é dada pelo outro, pelo mundo, para ele se apegar apenas ao reconhecimento de Deus. Portanto, quando nós falamos de fé salvadora, não se entenda apenas aquela pessoa que continua dentro dessa estrutura mundana e apenas diz que acredita em Deus e em Jesus. A fé exige que a pessoa se reconheça pecadora, recuse apego a estas posições e busque o reconhecimento que vem apenas de Deus. Jesus disse: vocês não podem crer enquanto estiverem buscando a honra uns dos outros. Veja como Paulo descreve a sua conversão em Filipenses 3, a partir do verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Confiar na carne é confiar na posição que ele tem neste mundo, é confiar na situação dele dentro da sociedade. Então ele diz, a partir do verso 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Ele está dizendo tudo a que ele podia se apegar no seu status secular, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Eu quero que Deus me veja em Cristo, seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo diz: eu deixei tudo, porque o que eu queria era ser reconhecido por Deus, e eu descobri que através da cruz, do sangue de Jesus, os meus pecados são expiados, eu sou inocentado das acusações contra mim, eu sou recebido por Deus. Paulo diz: quando eu tive o conhecimento dessas maravilhas que Jesus Cristo fez por mim, eu não quis mais saber de nada, perdi todas estas outras coisas e as considero como nada, para que eu possa ganhar a Cristo. A fé pela qual somos justificados, irmãos, portanto, já não mais valoriza a aparência no mundo, a condição da carne. Aliás, de que valeria isso? De que adianta
Se um presidente da república me aplaude, se eu sei que o Todo-Poderoso me chama de filho? O que é que ele pode me acrescentar? Quando nos convertemos, passamos a ser perseguidos, como o apóstolo Paulo, porque o mundo, irmãos, de alguma maneira, ainda que não por uma atitude consciente e reflexiva, mas o mundo estranha aquele que não pode dominar. Este mundo tem os seus padrões, e ele vai dominando as pessoas. Todas procuram os reconhecimentos, todos procuram isso, aquilo, todos são previsíveis. Paulo diz: nós andávamos antes de sermos crentes segundo o curso deste mundo. É uma correnteza que leva a todos. Mas quando de repente nós nos voltamos para Jesus e Deus nos reconhece, nós não somos mais controlados pelo desejo de fama, de sucesso, de reconhecimento mundano. Nós não estamos mais atrás disso, e o mundo vê que não nos domina. O mundo percebe que agora nós não estamos mais seguindo a correnteza. Então o estranho, que é o crente, passa a ser hostilizado, passa a ser perseguido. Mas nessa hora eu vou dizer: se Deus é por nós, é o que lemos no começo, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? Eu vou dizer: se Deus não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por mim, como não me dará com ele todas as coisas? Se Cristo morreu, o que me importa o que me tirem de mim? Ele morreu pelos meus pecados, também ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós. Eu agora estou num relacionamento de amor com Deus, tenho comunhão com Deus, e este amor é inquebrantável. Nada me separará do amor de Deus, nem a tribulação, nem a espada que possam me trazer, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nem o diabo, nem os demônios, nem seja lá o que for, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que eu disse, a compreensão disso é poderosa. Quando Lutero compreendeu isto, ele, um simples monge de uma cidade interiorana da Alemanha, estava agora enfrentando o Papa, enfrentando o imperador, as ameaças de fogueira, as ameaças de condenação, já não mais o intimidavam, porque ele já estava dizendo: se Deus é por mim, quem será contra mim? O que me poderá fazer o homem? Pessoas que compreendem isso, irmãos, se tornam corajosas, se tornam firmes e fortes, porque elas não mais dependem do controle deste mundo, elas não precisam atender os padrões desse mundo, porque elas têm o reconhecimento do Todo-Poderoso, para quem nós fomos criados. A Bíblia Sagrada diz que quando somos justificados, recebemos vida. Romanos, capítulo de número 5, aos Romanos 5, versículo de número 18: pois assim como por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Note, para a justificação de vida tem uma tradução que diz para a justificação que dá vida. Na hora que eu sou justificado diante de Deus, não resta mais acusação contra mim. Eu agora estou em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo vem residir no meu espírito. O crente é habitado pelo Espírito Santo. Paulo diz aos Coríntios: não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que os membros de vocês agora são membros de Cristo? Nós temos comunhão com Deus íntima, Deus está dentro de nós pelo Espírito Santo, em nosso espírito. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo de número 10, o seguinte: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O que é que ele quer dizer?
O meu corpo ainda está sob os efeitos da queda, eu ainda estou envelhecendo, podendo enfermar. O meu corpo ainda é mortal, mas o meu espírito agora vive por causa da justiça. Eu fui justificado diante de Deus, o Espírito Santo agora habita no meu espírito. Verso 9 diz: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, nós agora temos o Espírito Santo em nós, e se Cristo está em nós, o corpo pode ainda estar sujeito à mortalidade, mas o nosso espírito vive por causa da justiça. E o verso 11 diz assim: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo está dizendo: olha, se o Espírito Santo está no espírito de vocês, o corpo pode estar mortal, mas o Espírito Santo vivifica este corpo. Às vezes é no momento em que somos curados, às vezes no momento em que ganhamos uma força sobrenatural para fazer alguma coisa que Deus pediu a nós, mas o finalmente disso vai ser a ressurreição. Quando o nosso corpo ressuscitar glorificado, ou se Jesus vier e ainda estivermos sem ter passado pela morte, seremos transformados em vida. O que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. A Bíblia fala da ressurreição como se o que está dentro de nós, a vida que está dentro do nosso espírito, engolfasse o nosso corpo. Lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz sobre a ressurreição que é como se o mortal, o corpo, fosse absorvido pela vida que está dentro de nós, que está no nosso espírito. Então, ainda estando com o corpo sujeito à morte e à enfermidade, eu tenho vida no meu espírito, e esta vida no final vai triunfar para a transformação do corpo, e não o corpo vai triunfar para matar a vida que está dentro de nós. O Espírito vive por causa da justiça. Justificados, temos vida espiritual. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Temos agora vida porque não estamos mais mortos espiritualmente, temos comunhão com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre isso também em Colossenses. Lá em Colossenses, no capítulo de número 2, verso 13, a Bíblia mostra que é concomitante o perdão de pecados e a vivificação do nosso espírito. Colossenses 2 e 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Fomos perdoados e fomos vivificados. O deleite do crente agora está em Deus. A satisfação do crente está em Deus. No Velho Testamento nós falamos, nós ouvimos de um homem chamado Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Essa é a maneira de a Escritura o descrever: é alguém que andou com Deus e Deus levou ele sem que ele experimentasse a morte, o arrebatou. É para isso que nós fomos criados, para nós andarmos com Deus, para a vida de Deus fluir de dentro de nós. Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É a vida de Jesus fluindo através de nós. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, que é Cristo, em espírito vivificante. Adão, quando foi criado, ele foi passivo, ele recebeu o sopro de Deus para ter um espírito próprio dele, Adão. Quando ele recebeu este espírito, ele tornou-se alma vivente. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele se tornou um espírito vivificante. Ele não é passivo, não apenas recebe vida, ele dá vida, ele vivifica.
Em João 20, 22, ressuscitado, ele aparece aos discípulos e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Os discípulos estavam vivos fisicamente, mas ele lhes estava comunicando vida espiritual. Ele, ressuscitado, estava se tornando no interior dos discípulos espírito vivificante. Nós temos vida, portanto, vida de Deus, reconhecimento de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, para que nós saibamos, irmãos, o privilégio que temos. Jesus disse: quando tu fores orar, entra no teu quarto, e o teu pai, nessa hora aí não foi nosso pai como na oração do Pai Nosso, não, o teu pai, ele é teu, o teu pai que te vê em secreto, ou seja, ninguém está contigo ali, tu estás sozinho, está em segredo, mas Deus está ali, Ele te vê em secreto. Ver aí não tem o sentido de enxergar, porque Deus, claro, vê todas as coisas, seus olhos são como chama de fogo. Ver quer dizer que Ele nota, ver quer dizer que Ele está olhando para a sua aflição, Ele está olhando para o que você precisa. Entra no teu quarto e ora, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós temos, irmãos, essa comunhão individual com Deus. O que é que o homem pode me oferecer que eu não tenha satisfatoriamente em Deus? Migalhas. O que este mundo tem são migalhas. O que vale, irmãos, é quem nós somos diante de Deus. Por isso que em toda a carta de Paulo começa dizendo que nós somos. Aos Efésios: vocês foram eleitos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, predestinados para filhos da adoção, selados com o Espírito Santo, que é o penhor e a garantia da herança. É como se Paulo quisesse nos lembrar, irmãos, do privilégio que temos, para depois dizer: irmão, ande de acordo. Não ande como uma pessoa do mundo, não. Ande de acordo com o seu privilégio, com quem você é diante de Deus. Por isso não tem sentido crente com baixa estima. A baixa estima é uma falta de compreensão prática da doutrina da justificação. Aquela depressão melancólica é falta de meditar na justificação. Meus irmãos, essa doutrina bíblica é revolucionária. Se você entender isso, quem agora você é diante de Deus, você é justificado, você tem um novo nome escrito na glória. A Bíblia diz no Apocalipse que no final cada um receberá uma pedrinha branca, que ninguém sabe o que está escrito, senão o Senhor que deu e aquele que recebe. A Escritura diz que o crente tem um segredo com Deus, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, diz o salmista. Não basta, entretanto, sabermos disso, temos que desfrutar disso. Não basta eu saber que o Pai vai me ver em secreto se eu entrar no meu quarto e orar, eu tenho que entrar no meu quarto e orar. Não basta eu saber que Ele me reconhece como filho, eu tenho que entrar na presença dEle e me colocar nos seus braços. Eu tenho que assumir estes privilégios. É aí, irmãos, que a gente distingue o que a Bíblia chama de crente carnal e o crente espiritual. O crente carnal é aquele que entendeu que foi justificado, mas ele não vive a prática disso. No dia que se converteu, ele sentiu aquela alegria, aquele júbilo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele, pelo menos, se apega suficientemente ao que ele é em Cristo, para ele não desistir da sua carreira e retroceder. Mas de vez em quando ele olha para o incrédulo, que está, entre aspas, se dando bem na vida, goza de saúde e de beleza, e ele diz: como eu queria ser como aquele ali. É porque ele não está tendo a prática dessa doutrina. Ele se lamenta das oportunidades que não teve, do que o outro tem, que ele não tem, que ele queria estar no lugar de outro. Ele busca alguma forma de identidade neste mundo. É preciso, meus irmãos, ouvir a doutrina da justificação.
É preciso ter a revelação profunda de seu sentido, e aí não nos interessará mais qualquer coisa que alguém tenha neste mundo, porque nós temos o Senhor que fez os céus e a terra. Paulo diz o seguinte na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do verso 1: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A igreja de Corinto, irmãos, era carnal, porque lá eles não estavam satisfeitos com sua identidade em Cristo suficientemente. Queriam se comparar uns com os outros e formaram partidos. Um dizia, eu sou de Paulo, portanto sou mais espiritual, porque Paulo é o grande apóstolo. O outro, não, eu sou de Pedro, Pedro está há mais tempo no apostolado. O outro, não, eu sou de Apolo, Apolo é mais eloquente. E aí Paulo diz, vocês são carnais, vocês estão andando segundo os homens, como os homens que não foram aceitos diante de Deus, andam buscando aceitações nestas coisas daqui. Paulo diz, vocês são carnais, vocês estão bebendo leite, não entenderam a profundidade prática da doutrina. Por isso há entre vocês contendas e dissensões. Meus irmãos, há contendas e dissensões quando há competição, quando há concorrência, quando há busca de nome e de posição. Para aquele que realmente já morreu para si e vive para Cristo, não há como ter contenda. E aqui o apóstolo Paulo diz, por que vocês dizem sou de Paulo, sou de Cefas? Quem é Paulo? Quem é Pedro? São ministros, servos. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nem Paulo é alguma coisa, nem Apolo, mas Deus que deu o crescimento. É interessante, irmãos, como Paulo escolhe o remédio para curar este problema de uma maneira que talvez nós não encontraríamos. Talvez se fosse alguém hoje dizer, que negócio é esse de dizer eu sou de Paulo? Quem é você para se comparar com Paulo? Seja humilde. Note, dizer isso é manter os padrões do mundo, porque está dizendo que Paulo é importante, por alguma posição que ele tem. Quem é você para dizer que é de Cefas? Pedro foi um apóstolo lá desde o começo, você começou agora. Quem é você para dizer que é Cefas? Seja humilde. Parece bonito, né, esse discurso, mas ele é carnal. Que eu estou dizendo que Pedro é mais importante, porque estava lá desde o começo. Eu ainda estou encontrando uma forma aqui de colocar as posições. Paulo faz o contrário do que nós imaginamos. Paulo minimiza ele, minimiza Pedro e diz, nós não somos nada, meus irmãos. Não digo que são nossos, não, porque nós não somos nada. Vocês têm coisa melhor para dizer, vocês são mais do que isso. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 21, 22 e 23. Porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, vocês pensam que estão se fazendo grandes, dizendo que são de Paulo, de Pedro, vocês estão se fazendo pequenos. Vocês são mais do que isso. Nós é que somos de vocês, servos de vocês. Vocês são de Cristo, meus irmãos, e Cristo de Deus. O caminho que leva à humildade, por incrível que pareça, é saber quão grande nós somos diante de Deus. É o contrário do que nós imaginaríamos.
aí nada mais neste mundo é motivo de se orgulhar, de se apegar. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu vou estar dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou estar celebrando o grande amor de Deus que Ele tem por nós. A Escritura diz o seguinte, em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, 2 aos Coríntios 5, a partir do verso 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: o amor de Deus nos constrangeu. Jesus levantado na cruz nos atraiu a si. Nós ficamos tão maravilhados com o amor que Ele nos teve, que fomos constrangidos a ir a Ele em arrependimento. E agora, tendo aceito que Ele morreu em nosso lugar como nosso representante, aceitamos também que Ele morreu nos representando, e portanto nós morremos. Se um morreu por todos, no lugar de todos, então todos com Ele morreram, para que agora vivendo, nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Jesus. Aí Paulo diz: e daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Nós não conhecemos as pessoas pelas posições que elas têm nesse mundo. Nós não olhamos alguém mais importante do que outro pelos critérios que o mundo considera mais importante do que outro. A ninguém consideramos segundo a carne. É curioso que ele diz: nem Cristo. Cristo nós conhecemos segundo a carne. Era tido como filho do carpinteiro. Mas não é desse modo que a gente o conhece. A gente conhece-o agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, à destra de Deus Pai. Aliás, foi exatamente alguns que conheceram Jesus segundo a carne apenas que erraram. Alguns tinham dificuldade de crer em Jesus porque pensavam: como é que Ele pode ser quem Ele está dizendo? Ele não é o filho aqui desse carpinteiro? Não estão aqui suas irmãs? Não é Maria, sua mãe? Como é que este homem aqui de Nazaré, desse lugar simples, como é que ele pode ser alguém importante? Nós ficaram escandalizados, não conseguiam crer, porque só o estavam olhando segundo a carne. Por isso que quando Jesus perguntou aos discípulos o que eles diziam que Ele era, e Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, não foi pela minha aparência, não foi pela minha locação na situação e nas circunstâncias desse mundo que tu reconheceste isso, foi o meu Pai que tu revelou. Alguns chegaram para Jesus dizendo: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus não reconheceu as relações de privilégios de família. Jesus disse: quem é minha mãe? Os católicos dizem: orem a Maria, porque Maria tem uma posição lá privilegiada, ela é mãe. Lá no céu não tem isso não, irmãos. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os discípulos diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e são meus irmãos. Conhecer espiritualmente. Nós estamos vendo pessoas por quem Jesus Cristo morreu, pessoas que podem ter tudo neste mundo, mas que são almas agonizantes se não tiverem encontrado Cristo como seu Salvador pessoal. Por isso, lá na carta de Tiago, veja o que Tiago diz, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado,
Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? A nossa fé não deve ser compatibilizada com essa distinção, porque ela é incompatível. É claro, irmãos, que se vier uma pessoa aqui rica e eu quiser que ele ouça a palavra, eu vou tratá-lo muito bem, eu vou acomodá-lo. Mas a questão é que se vier o pobre, eu vou acomodá-lo do mesmo jeito e vou tratá-lo muito bem. Eu não estou dizendo aqui que a gente fique esquivado de receber pessoas e acomodá-las adequadamente, mostrar que estamos satisfeitos com elas estarem aqui. Eu estou dizendo que nós temos que fazer isso pelo visitante que é rico e pelo visitante que é pobre. Nós não temos a fé em acepção de pessoas, não conhecemos mais segundo a carne, o nosso discernimento é outro, é espiritual, é espiritual. Essa é a verdade da justificação, irmãos. Ela nos liberta das ninharias deste mundo, da mesquinhez deste mundo, das divisões desse mundo, das concorrências e competições, das invejas e das porfias, do desejo de ser alguém melhor do que o outro, da busca de status e posição, beleza, privilégio, riqueza, cultura para a autoafirmação. E passamos a ver tudo isso como Paulo viu, consideramos como nada, porque eu tenho Cristo, eu tenho Jesus. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Jesus me colocou diante de Deus aceitável. Deus me aceita, Deus me chama de filho. Pode o mundo inteiro se me opor, podem tirar, como tiraram de Paulo, todos os privilégios, mas eu, como Paulo, vou continuar a dizer: graças a Deus eu sou quem eu sou. Quisera Deus que todos fossem como eu sou, porque achei graça por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo, estender minhas mãos em fé e tocar em suas vestes. Abre os meus ouvidos, faz-me escutar-te. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo, estender minhas mãos em fé e tocar em suas vestes. Abre os meus ouvidos, faz-me escutar-te. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Ó Deus, que o teu Espírito venha sobre este lugar, traga convicção de pecado, contrição, arrependimento e a fé, Senhor, que vê, meu Deus, como tudo neste mundo é pueril e o que vale a pena é aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. A fé que se agarra às promessas do Evangelho, que se rende a Cristo, que encontra reconciliação com Deus pelo sangue de Jesus. Desperta corações hoje aqui, em nome de Jesus eu te peço.
Nessa noite eu pergunto: se há alguém nesse lugar que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, se a morte agora me viesse, eu não posso dizer que o que foi pregado aqui chegou à minha vida, mas eu quero nessa noite tomar uma decisão, entregar o meu coração a Jesus. Eu quero que Ele perdoe os meus pecados, me justifique diante de Deus. Eu quero saber que isso me aconteceu. Eu quero ter essa alegria de saber que Deus me chama de filho. Se você quer tomar esta decisão, ainda não o fez, levante sua mão e nós vamos orar por você nessa noite. Se você quer entregar o seu coração a Jesus, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, faça você também aí no seu. E nós vamos orar hoje aqui pela tua vida. Deus abençoe, meu irmão. Pedir que ele venha aqui à frente, o nosso irmão lá pode acompanhá-lo. Talvez haja pessoas aqui que digam: pastor, eu conheço a palavra, eu estou afastado do evangelho, mas eu quero me reconciliar com Deus nessa noite. Levante a sua mão. Você que está afastado e precisa se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão nessa noite. Nós vamos orar por você, Leonardo. Deus abençoe. Se houver mais alguém que precisa se reconciliar com Deus nessa noite, saia de onde você estiver, junte-se a estes que estão aqui e nós vamos orar por você. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça àquele que é humilde. Oremos. Venha em nome de Jesus, tome a sua decisão. Venha a Cristo sem demora. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso irmão, que, meu Deus, deu resposta à palavra pregada e veio, meu Deus, entregar o seu coração a Jesus. Também pelo Leonardo, meu Deus, que vem se reconciliar com o Senhor. Que o sangue que foi derramado na cruz possa apagar toda mancha, expiar toda culpa. Que nesse momento o teu Espírito, ó Deus, entre no espírito deles. Que Jesus tome controle de suas vidas e de seus corações e lhes assegure o perdão, a justificação, a vida eterna, a comunhão com Deus. Que agora se vejam aceitos diante do Todo-Poderoso, chamados de filhos por aquele que criou os céus e a terra. Nós te louvamos porque responderam ao teu chamado, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Podeis